Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula pelo SAS. Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo para que você fique preparado, para que você se mantenha no seu dia a dia de estudo, certo? A nossa aula aqui será a aula sobre geopolítica da América Latina, que seria o equivalente à sua aula 5 da apostila, certo? A gente fez ela o mais adequada possível ao formato e trazendo a você todo o conteúdo para você estudar adequadamente, continuar se mantendo aí para o desafio do final do ano. Bom, quando a gente fala sobre geopolítica da América Latina, aqui na realidade essa aula quis trazer um pouco de como a América Latina começa a se organizar frente ao mundo globalizado, tanto do ponto de vista político, econômico, social. Mas é claro que para entender isso, você precisa ter certeza do que é a América Latina, certo? A gente dá uma introduçãozinha rápida, então, mostrando, por exemplo, a ideia da América. As pessoas tendem a confundir, né? Muitas vezes não compreendem bem essas subdivisões da América. A América é um continente muito grande. Seria maior, né, do que a maior parte dos demais e menor apenas do que a Ásia. Então, veja bem, a Ásia tem 43 milhões e a América fria 42. Aí você pode perceber pelo quadro as divisões básicas, cerca de 35 países, 18 dependências, né? Você tem uma densidade de cerca de 21 habitantes por quilômetro quadrado. Num continente tão grande é bastante coisa. Claro que você vai ter densidades maiores em países, mas a América realmente é muito grande. Dentro do contexto americano, ela foi colonizada ao longo do tempo por diversos povos que vieram da Europa, isso não contabilizando já os que aqui estavam, certo? Então nós vamos ter vários idiomas. Mas vamos falar dessa questão especialmente agora, quando a gente for dar aquela divisão básica sobre o que é e o que não é esse tal continente americano. Vamos dar uma olhada aqui os dois pontos de vista que você vai poder visualizar. Aqui você tem o ponto de vista entre a divisão América Anglo-Saxônica e América Latina. Aqui você tem o ponto de vista da divisão América do Norte, Central e do Sul. O que essas regionalizações estão levando em consideração? Primeiramente, vamos olhar para essa daqui. Essa é a divisão geográfica, ou seja, vamos imaginar uma rosa dos ventos fictícia colocada aqui no centro, e aí você tem norte, você tem sul, você tem centro, enfim, fica mais fácil de perceber. Então, quer dizer, isso é a divisão geográfica. Na divisão geográfica, o México faz parte da América do Norte. Inclusive, você vai lembrar isso na sua aula de blocos econômicos, quando nós falamos sobre a ideia do NAFTA, futuramente USMCA, né? Quer dizer, o novo bloco aí que irá se originar a partir do NAFTA. Mas o NAFTA é o tratado, né, exatamente de livre comércio da América do Norte. E a América do Norte inclui o México, certo? Aí daí, abaixo dele, você tem Belize e outros países, até chegar ao Panamá, certo? E quando você passa dele, você já está saído da América Central, chegando na América do Sul. Mais ou menos aí dessa altura do que seria Venezuela e aí por diante, você chega até Chile e Argentina como América, no caso do Sul. Mas nós não estamos levando em consideração essa divisão. Nós vamos levar em consideração essa divisão, que é a que pega a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Então, quando nós falarmos de América Latina, nós estamos incluindo o México, dele descendo toda a América Central e aí entrando por o que seria a América do Sul, certo? Então, tudo isso é a América Latina, certo? E aí vem o grande ponto. Toda essa área, que vai abranger cerca de 20 países, né? Você passa a ter aí uns 11 territórios. Por que eles são predominantemente latinos? Na realidade, o que os coloca em comum dentro desse mesmo pacote? A ideia mais adequada seria, para início de conversa, a questão em si da colonização. Ou seja, esses países da América Latina, daqui a pouco a gente fala dessa parte, mas vamos voltar para cá. Esses países da América Latina, eles foram colonizados prioritariamente por povos espanhóis e povos portugueses. Na realidade, isso especificamente para o Brasil, mas venhamos e convenhamos, o Brasil é o maior país de todos dentro desse contexto. Então você vai ter aí duas línguas predominantes na América Latina, que é o espanhol e o português, que são, consequentemente, línguas derivadas do latim. Daí vem toda a relação de América Latina. Agora, além disso, foram países que se tornaram colônias de exploração, que são hoje nitidamente países oscilando entre o subdesenvolvimento e a questão da emergência, ou seja, se tornando países emergentes, como é o caso do Brasil, a própria Argentina, Chile, México e assim por diante. Ou seja, percebe-se que eles têm essas características em comum, são países que estão normalmente dependentes dos países desenvolvidos. Então isso tudo junta a América Latina em um grande bloco. O ponto é que a América Latina tentou, ao longo do tempo, deixar de ser tão dependente. E aqui você percebe
alguns momentos dentre isso. Na realidade, eu não coloquei só o lado da América Latina aqui, eu também citei um pouco da questão da participação dos norte-americanos. Simão Bolívar, por exemplo, né, grande líder que trouxe a ideia do pan-americanismo latino. Você tem ouvido falar desse prefixo pan com este nosso momento aí da pandemia. O que significaria pandemia, né? Pan significa todos, certo? E demia vem de demos, que significa povo, todos os povos. Então é alguma coisa que atinge a todos os povos, né? No caso aqui, pan-americanismo seria a ideia de juntar todos os americanos, certo? Para fazer deles um povo único, nitidamente independente da Europa, tá? Essa foi a versão latina dessa questão. Nós temos a doutrina Monroe, juntamente com a ideia da América para os americanos, que foi um ponto de vista bem mais norte-americano, bem mais monitorado por eles. Eles queriam um pan-americanismo, mas um pan-americanismo onde a liderança seria dos Estados Unidos. Então você percebe que já são movimentos em que a América está tentando se desvencilhar de uma vez por todas da Europa. Aqui você vê algumas imagens, charges de época, que mostram bem isso, né? Aqui e aqui, muito ligadas aos Estados Unidos, né? De cara sobre esse momento. Há uma pouco mais moderna aqui, quando houve toda aquela questão das possibilidades e dos pedidos da ONU para haver a liberação do embargo em Cuba, mas os Estados Unidos o mantêm até hoje, apesar da tentativa inicial ali no período do governo Obama, mas houve novamente a retirada. Então, tudo dentro desse contexto. Agora, é muito comum que as pessoas pensem em relação à união da América Latina quando nós falamos sobre a questão dos blocos. Os blocos econômicos, eles são certamente uma maneira de unir os países com um ponto de vista que a todos é comum, que é a questão da economia. Você pode perceber que a União Europeia é caracterizada como uma das maiores criações do povo europeu, porque ela conseguiu instaurar algo que os ditadores no passado tentaram fazer pela força, como Hitler, como Napoleão, entre outros, que era unir a Europa toda pela força. Eles nunca conseguiram, mas a União Europeia, apesar dos problemas que ela passa, ela conseguiu uma união que simplesmente foi algo que nunca se imaginou existir, e a economia foi o grande foco. E aqui você percebe que mesmo antes do Mercosul, que a gente sempre pensa quando fala em relação a bloco, especificamente falando de nós aqui no Brasil, houve algumas outras tentativas, apesar de que nós não vamos nos adentrar nelas em especial. Por exemplo, aqui a OEA, a Organização dos Estados Americanos, a própria LAUC, né, uma Associação Latino-Americana de Livre Comércio, já pensando nessa ideia do livre comércio, isso pegando toda a América Latina, que é uma coisa um pouco grande, como a gente já viu, né, que é uma área um tanto quanto grande, fica difícil de juntar e anexar todo mundo, tá? Mas ainda assim, foi-se tentando alguns menores, como no caso o Pacto Andino, que hoje é chamado de CAN, Comunidade Andina de Nações, certo? E junto deles a própria ALAD, que seria uma espécie aí de continuação. Mas nós vamos nos ater a 3 desses blocos nessa nossa aula. O primeiro deles, claro, será o Mercosul. O segundo, nós falaremos rapidamente da CAN, da Comunidade Andina de Nações, e aí a gente fecha dando uma ideia da possível união das nações sul-americanas, que seria a Unasul, tá? Vamos começar então com nada mais, nada menos do que o nosso bloco. Você é brasileiro, esse é o bloco em que o Brasil se inclui, certo, diretamente, onde ele foi criador, o Mercosul. O Mercosul é um bloco cheio de controvérsias. Ele é, ao mesmo tempo, digamos, muito atrasado por aquilo que ele se tentou propor, e ao mesmo tempo ele está à frente daquilo que ele está colocado como especificamente tipo de bloco. Vamos fazer uma rápida lembrança. Nós temos algumas fases de bloco, níveis, se você quiser chamar dessa forma. Nós estamos falando, por exemplo, da zona de livre comércio. É um tipo bem simples de bloco, não é o caso do Mercosul. A zona de livre comércio, você tem a liberação das barreiras alfandegárias, certo? Você tem uma ideia de liberar barreiras alfandegárias para aumentar o comércio, liberando, portanto, livre circulação de mercadorias, especificamente, em alguns casos serviços, mas normalmente de mercadorias. Enfim, aí quando você passa à frente, você passa a ter o que nós chamamos de uma união aduaneira. O Mercosul está nesse momento em um nível de união aduaneira. Ela passa a ter uma tarifa externa comum, que é o que a gente já vai falar, certo? Mais à frente viria o mercado comum, passando do mercado comum uma união econômica e monetária, certo? Em alguns casos, a possibilidade da união política e militar, que não existe ainda.
Mas falando do Mercosul, né? O que é o Mercosul ou o que ele se propôs a ser? Como você vai visualizar aqui, a origem do Mercosul vinculou-se a um acordo que fixou o quê? Fixou como meta o estabelecimento de um mercado comum. Tanto que o nome Mercosul está totalmente ligado a isso. Quem olha para o nome Mercosul e ainda vê a ideia de que é mercado comum do Cone Sul, já imagina o Mercosul como um mercado comum. Mas ele não é. Ele não é um mercado comum. Por que não? Ele tentou estabelecer um mercado comum, mas havia muitas diferenças econômicas, sociais entre os seus países, certo? Isso não possibilitou a liberação completa de serviços, mercadorias, né? Livre circulação completa de pessoas, certo? Liberar por completo os impostos, isso não foi possível. Assim sendo, o Mercosul regrediu, digamos assim, ele passa a assumir o papel de uma união aduaneira e tenta voltar a se colocar como um mercado comum. Então é isso que ele é hoje, uma união aduaneira com criação de TEC, certo? Não esqueça que essa TEC é chamada dessa forma nitidamente aqui no Mercosul, é a tarifa externa comum, que seria um imposto que se paga quando um país do bloco comercializa fora do bloco, certo? É uma forma de minimizar esse dano e, ao mesmo tempo, de desestimular que uma nação do Mercosul comercialize fora do Mercosul. Muitas vezes bate a seguinte dúvida: mas e aí, se o que eu desejo comprar não estiver dentro do Mercosul? Então, a nação, diretamente com uma pessoa, mas indiretamente com a nação em si, deve enviar essa mercadoria para o que eles chamam de lista de exceções. Ou seja, vamos imaginar uma máquina de raio-x que não é produzida no Brasil, nem na Argentina, nem no Paraguai, nem no Uruguai. Se a Venezuela, como você vê, que também já faz parte, tivesse, no momento ela está suspensa, então não haveria o comércio com ela. Aconteceria o quê? Como eu não posso comprar em nenhum país do bloco, eu teria que comprar fora. Então não seria justo pagar a TEC. Então envia-se para uma lista de exceção e essa lista de exceção libera o país, libera o comprador do pagamento dessa TEC. Mas voltando agora ao Mercosul em si, né? Nós temos os membros que são parte da União Aduaneira. Os membros são nitidamente aqueles que inicialmente criaram o Mercosul. Então, é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Você pode visualizar aqui. A Venezuela entra anos depois, certo? Hoje ela está suspensa, como você já deve ter acompanhado, tá? Mas de forma direta, os membros fundadores e a Venezuela. Ah, mas a Venezuela não foi expulsa? Olha, existe uma considerável, e alunos entendem com certeza isso melhor do que qualquer pessoa, diferença entre ser suspenso e ser expulso, né? Então são coisas um tanto quanto diferentes em relação ao produto final da questão. Então, sim, suspensa, por enquanto. A ideia aqui, quando a gente fala dos estados parte, ou seja, dos estados que são realmente parte do Mercosul, são esses que eu acabei de narrar. Existem os chamados estados associados. Eles estão fazendo uma espécie de teste dentro do Mercosul. Eles estão liberados para comercializar alguns produtos, pagando menos impostos, e com aquele período de estados associados, eles podem pedir para entrar no bloco. Foi inclusive o que aconteceu com a Venezuela, certo? Há anos atrás. Quais são os estados associados que o Mercosul possui, né? Aqui você vê Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. O próprio Chile já se desvencilha cada vez mais disso, tentando muito mais fazer parte de outros blocos e bem menos do próprio Mercosul, certo? Mas são estados associados. A Guiana e o Suriname assistem às reuniões, apesar de não serem estados associados ainda, certo? Desses aí, alguns estão em pedido de, no caso, anexação, especialmente falando aqui da Bolívia, né? E o Equador tinha sido também feito um pedido há tempos atrás. O fato é que o Mercosul ele é um produto, como qualquer bloco, de tratados e de acordos, né? O tratado mais importante do Mercosul, claro, é o tratado que o originou. É chamado de Tratado de Assunção. Então, perceba a data. Ele foi assinado em 91. A década de 90 é a década dos blocos econômicos. Eu digo sempre isso, né? Por quê? Porque vai ser um período em que nós vamos ter muitas transformações no mundo. Uma das transformações que eu diria que chamou mais atenção foi a assinatura do Tratado de Maastricht na União Europeia, que mostrou a força que aquele bloco chegou, né? Logo depois dali vai chegar o euro, enfim, o bloco estava num nível tal que ele conseguiu simplesmente superar a economia norte-americana, que não era uma coisa fácil de se imaginar. Claro que foram necessários 15 países para isso, mas mesmo assim isso deu uma balançada nos Estados Unidos.
Quando você tem essa ideia, você já pode imaginar que isso deu um ânimo para outras nações criarem blocos. Então, década de 90 aconteceram vários. Além disso, claro, você vai ter aí o fim da Guerra Fria, você tem a abertura de mercados, então tudo vai, de certa forma, ajudar nesse contexto. Mas o fato é que o Tratado de Assunção, então, cria o Mercosul daquela forma que eu comentei, da forma de inicialmente ser um mercado comum, depois ele volta para a ideia de uma união aduaneira, mas é o tratado que cria. Agora, ao criar o tratado e assinar o tratado, evidentemente, com o tempo se precisa de algumas adaptações. Essas adaptações que o Mercosul vai sofrer, elas vão estar ligadas, por exemplo, entre outras questões, naquilo que o Mercosul vai se tornar, né? Como eu disse, ele começou sendo a ideia de um mercado comum e depois ele vai passar a se colocar como uma união aduaneira. Então, ele passa por essa modificação. Essa modificação já faz parte aí dentro do contexto do próprio tratado. A criação da tarifa externa, a política comercial comum, isso tudo é colocado já nesse tratado. Agora, tem algumas coisas que você, inclusive, vai ouvir mais na atualidade, como, por exemplo, a questão das cláusulas democráticas. Ela já era originária do Tratado de Assunção, mas ela foi recolocada. Se você for ver, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, essas 4 nações, elas passaram por ditaduras militares. E esse período dos anos 90 era um período pós-ditaduras militares. Então existia todo aquele ranço de há pouco tempo se ter vivido uma ditadura. E se colocou como cláusula marcante a ideia de que não era possível fazer parte do Mercosul se o país não fosse uma democracia. Isso é uma cláusula pétrea, uma cláusula realmente fixa dentro do Mercosul, tá? Outra questão, não pode haver conflitos diretamente, isso acontece inclusive na União Europeia também, entre os países, mas isso depois foi recolocado nos chamados protocolos. São 5 protocolos, eu não vou citar o 5º, porque o 5º protocolo é o protocolo que deu entrada à República Bolivariana da Venezuela, ou Venezuela somente como nós conhecemos, certo? Você já entende aí que seria o 5º protocolo. Eu quero te mostrar os 4 que são protocolos mais, vamos dizer assim, específicos. Trouxeram ou modificações ou deram, digamos assim, fechamentos a ideias que já foram colocadas no Tratado de Assunção. O primeiro protocolo aqui seria o protocolo de Brasília. Observe a ideia do protocolo. Ele vai disponibilizar a utilização de meios jurídicos para a solução de eventuais conflitos comerciais. Que tipo de conflito comercial nós estamos falando? Como eu disse antes, se as nações do Mercosul comprarem entre si, a priori, elas não pagam impostos. Eu estou dizendo a priori porque, como nós sabemos, o Mercosul não está plenamente liberado sua retirada de impostos. Alguns países ainda mantêm, isso é um dos maiores entraves no Mercosul, que faz com que ele não cresça ao longo de todos esses anos, como ele já deveria ter crescido. Mas imagine, se uma nação comercializa fora com outra nação, ela precisa pagar a TEC. Às vezes, algumas nações, não entraremos em detalhes aqui, elas tentam burlar a TEC, ou seja, tentam driblar, não pagar. E aí, muitas vezes é descoberto, praticamente sempre é descoberto, e essa questão vai a julgamento. Então, você tem aí alguns conflitos comerciais que podem estar dentro dessa questão. Então, o protocolo já buscava achar medidas a se tomar nesses casos. Inclusive, o outro mais à frente também comenta sobre isso. Outro protocolo é o protocolo de Ouro Preto. Esse aí, um pouquinho depois, 94, ele vai fechar de uma vez a ideia da união aduaneira, né? Essa situação da união aduaneira fica estabilizada, se sabe que é uma união aduaneira e dali em diante tudo vai se organizar nesse sentido para futuramente se tornar um mercado comum. Então, o mercado comum, apesar de manter o nome Mercosul, ele estava aí declarado de não ser mais um mercado comum e sim uma união aduaneira. Agora, possivelmente dos protocolos que eu falei aqui, o que você vai mais ouvir falar, somente com os acontecimentos com a Venezuela nos últimos anos, seria o protocolo de Ushuaia, que é o protocolo que, como ele coloca aqui, reafirma o compromisso democrático. Reafirma, então preste atenção, ele já existia. O protocolo democrático, a questão em si dessa ideia democrática, desse acordo democrático, desse compromisso, ele passa a ser reafirmado. Mostra-se e reafirma-se que para fazer parte do Mercosul, o país precisa ser democrático. Se ele não for democrático, ele está automaticamente afastado, que é o que aconteceu com a Venezuela, que é o que aconteceu com o Paraguai antes dela, apesar de controvérsia essa questão do Paraguai, mas esse foi o ponto.
Paraguai, teoricamente, teria, entre aspas, pisado a cláusula democrática e teria sido, portanto, suspenso, afastado, até que a democracia fosse restabelecida. A partir do momento que essa democracia foi restabelecida, o Paraguai retornou, certo? Quer dizer, então, que a Venezuela pode retornar dentro do que é colocado no Mercosul nos seus protocolos? Sim. Se ela restabelecer adequadamente a democracia, ela poderá retornar, voltar a fazer parte do bloco, que é um ponto que esse protocolo, inclusive, foi bastante mencionado pelos meios de comunicação, por isso vale muito a pena você saber, certo? E o protocolo de Olivos, que foi, digamos assim, o último desses mais específicos, como eu já disse, o 5º protocolo é basicamente para colocar em ação a entrada da Venezuela. Esse protocolo de Olivos, ele tinha como objetivo, como ele coloca aqui, solucionar controvérsias e diferenças entre eles, caso acontecesse alguma entre qualquer dos países. Em outras palavras, criou-se um tribunal permanente de revisão para os mais variados problemas, desde, novamente, questões de impostos, a possibilidades mesmo de conflitos internos e assim por diante, certo? Mais direcionado a isso. Bom, o Mercosul, então, é, portanto, uma união aduaneira, fazendo aqui um aparato geral, possui a TEC. Hoje tem 4 membros plenos que estão em atividade: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que por coincidência são os 4 fundadores, certo? A Venezuela, é membro do Mercosul, mas está, por enquanto, suspensa, até que a democracia retorne ao país. Então esse aí é o ponto que você tem de cara que saber sobre o bloco propriamente dito. Nós teremos possivelmente outras aulas falando um pouco mais sobre outros pontos de vista mais, vamos dizer assim, globalizados do bloco, como, por exemplo, as atividades do Mercosul junto com a União Europeia, entre outras questões. Mas vamos falar de América Latina. Falando de América Latina, o Mercosul é, portanto, um bloco da América Latina, apesar de um grande bloco da América Latina. Se você parar para pensar, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela tomam uma área da América do Sul enorme, certo? Mas ainda tem espaço sobrando. E esse espaço sobrando, nós vamos incluir aqui a Comunidade Andina de Nações, certo? A atual CAN. Comunidade Andina de Nações, ela foi criada em 69, certo? Quando ela ainda era Pacto Andino, e aí se você inverter ali para 96, ela se torna a Comunidade Andina de Nações. Atualmente, ela tem como membros Bolívia, Colômbia, Peru e Equador, mas eram mais, certamente o eram. Venezuela entrou no Mercosul, lembra? E ela era parte. O Chile passou a fazer parte de outros blocos, mas nesses últimos anos, além da própria APEC, né? O Chile se encontra também conectado com a possibilidade de fazer parte do NAFTA, do antigo NAFTA, como Estado associado. Então o Chile busca outros voos, certo? E realmente se afastou daqui, tá? Agora, dentre os países associados, o próprio Brasil se encontra lá como associado, né? Ou, em outras palavras, o que nós podemos ver acontecer é que essa comunidade andina, ela é uma outra união aduaneira, mas que nos anos, né, que vem se passando, ela está sofrendo evasões, mas principalmente quando se deu a notícia que iria acontecer uma espécie de união entre Mercosul e a CAN. Essa união geraria um bloco com praticamente todos os países da América do Sul. E isso, de certa forma, meio que fez alguns deles se anteciparem, certo? Eu pulei uma questão aqui, inclusive agora vendo, de países observadores, né? Já me perguntaram muito sobre essa ideia de países observadores do Mercosul. Quais são os países observadores no Mercosul? Aqui você vê que da CAN é o México e o Panamá. No Mercosul, nós temos como países observadores o México, sim, e a Nova Zelândia, né? Essa ideia de países observadores foi uma forma de se denominar países que às vezes querem ter algum tipo de interação com o bloco. Parece-me, inclusive, que não é plenamente oficial a denominação, né? É algo que ficou meio que falado, eles vinham observar, vinham ver, mas eles não comercializam obrigatoriamente e nem muito menos têm baixas nos impostos, como é o caso dos países que são associados, certo? Aqui você percebe que a comunidade andina, ela recebe esse nome especificamente porque as nações são nações andinas, em outras palavras, elas têm territórios na Cordilheira dos Andes, portanto, uma área grande dentro da América do Sul.
A comunidade ela possuiria, né, no seu auge, algo em torno de uns 120 milhões de habitantes, né? Só para a gente ter uma ideia, tá? O Brasil hoje tem mais de 200 milhões de habitantes sozinho. Então, quer dizer, por aí você percebe o peso que o país tem em qualquer bloco que ele faça parte, tá? E aí, com a ideia da declaração de Cusco, você passou a ter a União, ou a Unasul, somente colocado aqui por enquanto, para se formar com a junção da Comunidade Andina e do Mercosul. E aí a gente vai exatamente fechar com ela. Quando você tem dois blocos que sozinhos, de certa forma, são praticamente toda a América do Sul, possivelmente a ideia, ela meio que se forma quase que automaticamente. E se esses dois blocos se unissem? Afinal de contas, países como Venezuela, que faziam parte da Comunidade Andina, vieram para o Mercosul. E se todos viessem para o Mercosul? Ou, quem sabe, simplesmente se os dois blocos se unissem, porque o Mercosul tem um monte de entraves, quem sabe o próximo passo não fosse melhor começar do zero. Possivelmente eram ideias que as pessoas tinham e essas ideias terminaram se concretizando, ou vamos pelo menos dizer, tomando forma dentro do que ficou conhecido como Unasul, ou União das Nações Sul-Americanas. Vamos começar com alguns pontos importantes. Como está a Unasul hoje? Muito balançada, né? O próprio Brasil se retirou da Unasul. Falo isso de novo no final. Mas, então, por que a gente vai falar de um bloco que o Brasil já se retirou? Bem, países se retiram e retornam, né? Essas questões podem modificar-se. A ideia da Unasul era bem interessante, porque você teria uma união de blocos dentro de um continente, não de um continente, mas de um subcontinente, né? De uma parte do continente da América, a América do Sul, um subcontinente riquíssimo. Nações de grandes riquezas que, se tivessem um maior contato, uma maior comercialização, poderia ser realmente algo incrível para todos. Vamos só pensar, vamos imaginar de nações fora aqui do nosso convívio do Mercosul. Vamos pensar, por exemplo, uma Bolívia. A Bolívia tem a maior reserva de lítio do mundo, certo? Se você não sabe o que é lítio, lembre que para você viver no mundo virtual com o seu celular, é necessário que ele tenha uma bateria e ela é de lítio. E a Bolívia tem a maior quantidade, tá? Venezuela tem a maior quantidade, a maior jazida de petróleo do mundo, certo? Então, quer dizer, maior do que os países árabes. Nós temos riquezas aqui fabulosas que precisam ser administradas para o benefício da população latino-americana. E certamente esse bloco seria algo incrível. Isso sem falar do cobre no Chile e outros mais. Eu nem entrei em contato aqui com o Brasil, né? Mas aí é o fato. Realmente era uma ideia interessante. Os problemas são vários e os desafios maiores ainda. Mas, dentro do contexto, voltando, o que seria essa Unasul? Então, a Unasul seria formada pelos 12 países da América do Sul, né? Cuja população foi estimada em cerca de 400 milhões, isso aí em 2010, quando nós tivemos o censo, dava para ter essa estimativa, perdão. O fato é que ela traria em torno de 400 milhões de pessoas. Corta isso pela metade, se você conseguisse ter 200 milhões de comprantes, seria uma coisa incrível já. Claro que, devido ao subdesenvolvimento de muitas dessas nações, seria necessário muita construção de infraestrutura, conexão, mas a grande questão é o ponto que isso seria levado ao futuro poderia trazer grandes benefícios. Mas, como sempre, é difícil fazer esse tipo de questão acontecer. Se na União Europeia, com muitos países desenvolvidos, com muito dinheiro colocado, está passando por problemas, imagine dentro da América do Sul. O fato é que a Unasul iria englobar tudo isso que você está vendo. Claro que não entra a Guiana Francesa, como você pode observar, afinal de contas ela é França. O pessoal tem muita dúvida nisso, né? A Guiana, se houvesse a Unasul, a Guiana Francesa seria da Unasul? Não. Porque Guiana Francesa é França. Literalmente ela é uma colônia, certo? Ah, mas não tem mais colônias. O pessoal tem um nome bonito hoje para isso. Chama-se, no caso, território ultramarino, tá? Mas na prática ela se mantém presa à França ainda. Então lá você tem euro, as leis são francesas, então ela indiretamente está na União Europeia. Ok? Mas o fato é que todas as demais nações vistas aqui iriam direta e indiretamente entrar na Unasul, criando aí realmente um bloco incrível. Mas, como eu disse, o Brasil saiu da Unasul, né? Isso já acontecendo
em tempos agora bem atuais, certo? Você vai ver que uma dessas iniciativas dela seria fazer um mercado comum, mas um mercado comum a própria União Europeia sofre em manter. O próprio Mercosul tentou o mercado comum já há mais de 20 anos e não conseguiu. Então, começar com o mercado comum, inclusive a ideia de uma moeda única que foi lançada, não era algo simples, não era algo fácil. Isso terminou sendo meio que depois abandonado, certo? Deixado de lado. Estabeleceria-se um banco com uma moeda única e assim, chegou a se colocar alguma coisa em prática da Unasul, que às vezes as pessoas têm dúvida, algumas, inclusive a questão da viagem sem necessidade de passaporte, certo? Entre os membros. Ah, mas isso acontece no Mercosul. Mas aconteceria agora com membros fora do Mercosul. Então, por exemplo, se você quisesse viajar ao Peru, você teria direito a alguns dias de estadia no país apenas com sua carteira de identidade, certo? Dentro desse contexto era possível se você entrasse de forma legal, etc. e tal, tá? Houve algumas possibilidades de conexões universitárias, principalmente para estudos de fontes de energia, certo? Mas a coisa terminou degringolando, né? Pois, no final das contas, abril de 2019, o presidente do Brasil, o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ele retirou o Brasil do Mercosul. E, antes disso, um pouco, os países que já estavam vendo o Brasil se afastar, porque o afastamento não foi exatamente uma questão do governo atual, já estava acontecendo, e eles terminaram meio que já se antecipando e criando uma outra possibilidade de bloco, que é chamada de ProSul. Ou seja, a gente vê bem que a Unasul foi se esfacelando, perdendo muito daquela união inicial e terminou por sendo deixada de lado. Ou seja, a possibilidade do que viria a existir como um bloco talvez não venha a ocorrer. Mas de um jeito ou de outro, dentro do contexto da aula, com esse fechamento da Unasul, a gente percebe que a ideia da América Latina, a tentativa da América Latina de se organizar, de crescer, não é algo novo e não é algo que para, ela continua. Os problemas existem, mas a América Latina tenta de todo jeito, tenta se afastar principalmente da intervenção de países desenvolvidos, tanto na Europa, mas hoje especialmente nos Estados Unidos. É algo que está dentro dessa geopolítica, que é constante, que não para, que está sempre mudando. Então, coisas que a gente diz hoje já estarão modificadas daqui a algum tempo, às vezes até mesmo no momento em que a gente está falando. Mas é interessante que você conheça, pelo menos um ponto geral, sobre esses blocos mais importantes, porque eles estão sempre sendo mencionados, seja pelo que eles estão sendo hoje, pelo que eles foram alguns anos atrás e pela possibilidade do que eles serão, certo? Então, isso fecha aí a nossa aula. Espero que você tenha gostado e logo, logo nós teremos uma próxima aula, você vai aguardar, outro assunto irá aparecer, mas espero que tenha sido valioso e tudo de bom.